Em uma paisagem desolada e escura, um feroz dragão vermelho solta um rugido aterrorizante, anunciando o início de uma batalha perigosa. Com um golpe rápido e preciso, uma das bestas demoníacas, um lobo de energia azul, é abatido sem esforço, cortado ao meio. Das profundezas da escuridão, o verdadeiro inimigo se revela, Belfegor, o rei demônio de classe SSS, mestre dos 5 elementos, uma entidade de poder avassalador. Diante dessa ameaça colossal, uma equipe de 5 guerreiros de elite se posiciona. Eles são a última linha de defesa da humanidade, conhecidos como a Tropa Divina. Na liderança, com um olhar sério e determinado, está Bai Yi. Ele se apresenta, marcando seu 10º ano no comando desta equipe lendária. O rei demônio Belfegor não espera, liberando um de seus ataques devastadores, forçando a Tropa Divina a entrar em ação imediatamente. A Tropa Divina avança em uníssono. A operação para subjugar o Rei Demônio começa, com cada membro preparado para liberar todo o seu poder. A primeira a atacar é Ling Yui, a assassina relâmpago de classe L. Com uma velocidade incrível, ela se lança em direção ao inimigo, pronta para o ataque. Um sorriso confiante surge no rosto de Ling Yui, mostrando sua empolgação e certeza na batalha que está por vir. Em seguida, o jovem mago da equipe, Van Xiaolin, o mago das nuvens de classe L, invoca uma poderosa magia, criando pilares de energia que emergem do chão para atacar o alvo. Enquanto isso, outro membro da equipe se prepara para agir. Ele canaliza sua energia, preparando uma habilidade de suporte crucial para a estratégia do grupo. Este é Lucian, o condutor estelar de classe L e o suporte da Tropa Divina. Com um gesto, ele está pronto para fortalecer seus companheiros. Lucian lança seu feitiço de aprimoramento em Bai Yi, aumentando seu poder e velocidade em 200% e 100%, respectivamente. Potencializado, Bai Yi se lança do céu como um meteoro para o golpe final. O impacto do ataque de Bai Yi é iminente, uma explosão de energia dourada prestes a colidir com o Rei Demônio. A força do golpe é tão avassaladora que cria uma onda de choque massiva, desintegrando tudo ao seu redor. A energia dourada explode em um flash de luz ofuscante, envolvendo completamente o Rei Demônio em seu poder destrutivo. A câmera treme com a magnitude do impacto, mostrando a destruição causada pelo ataque de Bai enquanto os outros membros da equipe observam. A explosão continua, com raios de energia dourada rasgando a escuridão e abalando os céus e a terra. Bai Yi, com seus olhos brilhando com poder dourado, observa friamente o resultado de seu ataque devastador. Este é o poder de sua autoridade suprema, uma habilidade capaz de aniquilar até mesmo os inimigos mais poderosos. Em meio à luz que se dissipa, Bai Yi permanece de pé, sua silhueta imponente como a de um deus da guerra vitorioso. Seu status é revelado, comandante da Tropa Divina, Guerreiro Bai Yi, um santo nuclear de classe L, um dos seres mais fortes da humanidade. A batalha termina. Uma mensagem do sistema confirma que o Rei Demônio de classe SSS, Belfegor, foi eliminado. A Tropa Divina sai vitoriosa mais uma vez. Apesar da vitória esmagadora, Ling Yu expressa seu desapontamento, achando a luta anticlimática. O jovem Van Xiaolin, sempre otimista, tenta animá-la, prometendo encontrar um desafio maior da próxima vez. Em meio à conversa descontraída, a atmosfera muda. Lucian, a figura encapuzada, se aproxima de Bai Yi, lembrando solenemente que aquela foi uma missão de rank mais alto, que exigiu a força total da equipe, sugerindo que talvez a vitória tenha sido fácil demais. Bai Yi e Lucian observam os restos dos monstros que derrotaram. A batalha foi vencida, mas algo no ar parece estranho. Enquanto limpa sua espada, Bai Yi reflete sobre a missão. A informação dizia que este era um rei demônio especial com 5 elementos e uma habilidade oculta, mas a vitória pareceu fácil demais. Quebrando o silêncio, Ling Yui se aproxima de forma brincalhona e chama por seu capitão, Bai Yi. Ela o abraça por trás de forma provocante, pegando o capitão de surpresa com seu jeito extrovertido. Com um tom sedutor, ela pergunta se eles deveriam sair juntos, apenas os dois, para comemorar. Visivelmente sem graça, Bai Yi afasta o rosto dela e recusa a oferta, sugerindo que todos celebrem juntos no lugar de sempre na capital.
Ling Yui se afasta, desapontada, reclamando que ele falhou de novo e que não entende nada de mulheres, enquanto Van Shaolin ri da interação dos dois. De repente, a expressão de Bai Yi muda. Um sentimento de perigo iminente o atinge, e ele percebe que algo está terrivelmente errado. A equipe olha em volta, e Van Shaolin pergunta sobre Lucian, que não se juntou a eles. Ele comenta que Lucian nem sequer lutou contra Belfegor. Ling Yui brinca que Lucian é sempre o mais lento, e Van Shaolin acrescenta que ele também é o melhor em evitar o trabalho. Mal sabiam eles da verdade sombria. À distância, Lucian observa seus companheiros de equipe, que ainda não suspeitam de nada. A atmosfera de celebração está prestes a se transformar em um pesadelo. Então, a traição se inicia. Lucian levanta a mão, e um sistema anuncia o começo da operação de expurgo, enquanto uma energia verde sinistra começa a girar. Por baixo do capuz, um sorriso cruel se forma no rosto mascarado de Lucian. Seu plano está em movimento. Com uma frieza assustadora, Lucian dá a ordem final: executar. Num piscar de olhos, o horror acontece. Espinhos negros atravessam o corpo de Van Shaolin e Ling Yui, pegando a todos de surpresa. O ataque é letal e impiedoso, perfurando os corações de seus companheiros sem hesitação. Bai Li e Ling Yui olham em choque e descrença, incapazes de processar a traição repentina e brutal que acabaram de testemunhar. O traidor, Lucian, os observa de longe, com um olhar vazio e indiferente, como se seus companheiros não fossem nada para ele. Ling Yui grita em desespero o nome de Van Shaolin, enquanto o jovem mago cai sem vida no chão, seu sangue manchando seus preciosos livros. A fúria toma conta de Bai Yi. Seus dentes rangem de ódio, e uma aura de poder crepita ao seu redor. Ele tenta avançar para vingar seu amigo, mas descobre, para seu horror, que seu corpo não se move. Ele está completamente paralisado. Bai Yi olha para seu próprio corpo, chocado e confuso, sem entender por que não consegue se mover ou usar suas habilidades. A causa da paralisia é revelada. Uma habilidade divina chamada Flor, Cipós Proibidos, foi ativada, prendendo-os. Lucian revela o propósito da missão: eliminar os mais fortes da equipe. Seus cipós se espalham, prendendo todos os membros restantes da tropa divina. Bai Yi e Ling Yui são completamente imobilizados pelos cipós. Eles estão chocados, questionando as ações de Lucian. A habilidade os deixa inconscientes e desativa todos os seus poderes, selando seus destinos. Lucian revela sua identidade e o nome completo da missão: Operação de Expurgo de Classe L. Isso significa que o alvo era ele o tempo todo. Sem piedade, os cipós esmagam Ling Yui. Bai Yi só pode gritar o nome dela em desespero enquanto Lucian, seu antigo companheiro, a executa friamente. Os corpos de seus amigos são arremessados pelos cipós como bonecos quebrados, uma visão de puro horror para Bai Yi. A dor e a raiva distorcem o rosto de Bai Yi. Preso e indefeso, ele é forçado a assistir ao massacre de sua equipe. Em seu olho, a imagem de seus companheiros sendo mortos é refletida, uma memória que queimará em sua alma. Com um último suspiro, Ling Yui tomba, o sangue escorrendo de sua boca. A assassina de elite não teve chance contra a traição. Com todos os seus companheiros mortos ou morrendo, Bai Yi, ainda preso, encara o traidor e grita com toda a sua força: por quê? Ele não consegue entender. Por que nós temos que ser eliminados? A tropa divina nunca ultrapassou seus limites, ele clama, sua voz cheia de angústia e fúria. Sua raiva se volta para os mandantes por trás do expurgo. Quais deuses? Ele exige saber. Com que direito? Com o rosto contorcido de ódio, ele continua a gritar, questionando a justiça e a razão por trás de um ato tão cruel contra ele e seus companheiros leais. Ignorando seus gritos, Lucian começa a caminhar em direção a Bai Yi, seu último alvo. Lucian simplesmente afirma que a vontade dos deuses é a única justificativa necessária, mostrando sua devoção cega àqueles que o comandam. Ele se aproxima de Bai Yi, preparando-se para desferir o golpe final em seu antigo capitão e amigo. Os cipós se apertam violentamente, esmagando Bai Yi com uma força implacável.
O som do impacto ecoa enquanto o corpo de Bai é brutalmente esmagado, jorrando sangue por toda parte. Ele precisa de um motivo, Lucian pergunta retoricamente, zombando da busca de Bai por respostas enquanto o esmaga até a morte. Com um aperto final, Lucian encerra a vida de seu capitão, o homem que ele seguiu por uma década. Em seus últimos momentos de consciência, Bai murmura, o sangue enchendo sua boca. 10 anos juntos. Nós não éramos uma família? Lucian se inclina e desdenha de suas palavras. Companheiros? Família? Para ele, esses laços não significavam nada. E então, uma terrível percepção atinge Bai. Seus olhos se arregalam com a verdade chocante que ele finalmente entende. Atrás dele, a silhueta sombria do rei demônio Belfegor aparece. Ele esteve observando o tempo todo, desde o início. A batalha, a vitória, a traição, tudo fazia parte de um plano maior. Com Bai morto a seus pés, Lucian olha para o corpo sem vida de seu antigo líder. Ele aponta para Bai, seu gesto cheio de desprezo e repulsa. As últimas palavras de Lucian para seu capitão são cuspidas com nojo, você também me dá nojo. Com sua tarefa sombria concluída, Lucian se afasta da carnificina. Ele deixa para trás não apenas os corpos de seus ex-companheiros, mas também uma década de história, agora manchada de sangue e traição. A vida se esvai de Lin Yue, seus olhos abertos e vazios, um testamento silencioso da traição que selou seu destino. Os corpos da tropa divina jazem amontoados, uma visão macabra dos heróis caídos, seus futuros roubados em um instante. A consciência de Bai flutua no vazio, um limbo escuro entre a vida e a morte, seu corpo espiritual à deriva. A memória de sua morte o assombra, o choque, a dor, o buraco em seu peito onde seu coração costumava bater. Sua mão cai sem vida, o último vestígio de sua luta. Os cipós amaldiçoados ainda pulsam com a energia que o matou. Na escuridão total, uma voz ecoa, quebrando o silêncio da morte com uma proposta inesperada: ei, vamos fazer um acordo. A consciência de Bai é puxada de volta da beira do nada. Seus olhos se abrem, não com confusão, mas com uma fúria renovada e uma determinação de aço. Ele se encontra em um lugar desconhecido, seu corpo acorrentado, a escuridão ao seu redor pulsando com uma energia estranha. Ele luta contra as correntes, tentando entender sua situação, sua mente de guerreiro já analisando o ambiente em busca de respostas. Das sombras, uma figura surge. Não é um demônio ou monstro, mas um homem de aparência elegante em um terno, com um sorriso presunçoso e olhos que brilham com poder sombrio. O choque atinge Bai. Ele reconhece a aura, a presença, mas a forma é completamente inesperada. Incrédulo, ele o chama pelo nome. Belfegor. Você ainda está vivo? O rei demônio, agora em forma humana e rodeado por seus orbes elementais, zomba dele, explicando que um rei demônio de classe SSS não morre tão facilmente. Belfegor demonstra seu poder com indiferença, flutuando no ar, provando que a vitória de Bai não passou de uma ilusão. Chega de conversa fiada. Bai vai direto ao ponto, sentindo o ódio que emana de Belfegor. Um ódio que ele compartilha. Eu posso sentir. Seu ressentimento contra os deuses é tão grande quanto o meu. Belfegor revela sua verdadeira forma de dragão e faz sua oferta. Uma transação. Ele usará sua habilidade oculta, a regressão da vida, para enviar Bai de volta no tempo. A chance de voltar, de mudar tudo, de se vingar. A proposta paira no ar, uma oportunidade impossível nascida do desespero. Belfegor sorri, um demônio oferecendo um acordo faustiano. Ele sabe que a semente da vingança já foi plantada no coração de Bai. A mente de Bai é inundada por memórias. Ele vê o rosto de Lin Yue, sua companheira leal, agora morta. Ele vê o sorriso inocente de Van Shaolin, o jovem mago cuja vida foi interrompida de forma tão brutal. E ele vê o rosto do traidor. Lucian. O amigo que os apunhalou pelas costas. As memórias de seus momentos felizes, de suas batalhas lado a lado, se misturam com a dor da traição, e seus olhos ardem com um ódio inextinguível.
A imagem de Lucian rindo sobre seus corpos se torna o combustível para sua vingança. Ele não vai perdoar. Ele não vai esquecer. Cenas do massacre passam por sua mente em um flash sangrento, solidificando sua resolução. A dor, a raiva, a impotência, tudo se transforma em uma única e avassaladora emoção, ódio. Com um grito que abala o próprio tecido daquele domínio sombrio, Bai Yi aceita o acordo. Ele estende a mão, quebrando as correntes com pura força de vontade. Faça isso! A imagem de seus inimigos, os deuses e seu peão, Lucian, está gravada em sua mente, a fonte de seu ódio infinito. Belphegor abre um sorriso satisfeito. Ele conseguiu exatamente o que queria. Bom, diz o rei demônio. Sua resposta foi tão satisfatória quanto eu esperava. Belphegor invoca a essência de sua habilidade, um coração pulsante de poder, a chave para reverter o tempo. Mas Bai Yi, sempre um guerreiro cauteloso, questiona o demônio. Por que fazer um acordo comigo? E qual é o preço? Ele sabe que o poder de um demônio nunca vem de graça. Belphegor apenas sorri enigmaticamente, ignorando a pergunta. Para ele, o preço não importa, contanto que seu próprio objetivo seja alcançado. A escuridão consome a visão de Bai Yi. O poder da regressão o envolve, e o mundo ao seu redor se desfaz. De repente, seus olhos se abrem com um estalo. Uma mulher está gritando com ele. A cena não é um campo de batalha, mas uma sala de aula. É o ano de 2105, e ele está de volta à sua antiga escola secundária. O choque o atinge como um raio. Eu realmente voltei, ele pensa, a realidade da situação começando a se instalar. Ele olha para suas mãos. Elas são jovens, sem as cicatrizes e calos de uma década de batalhas. São as mãos de um estudante. Ele está vestindo um uniforme escolar. A verdade é inegável, ele voltou ao tempo antes de seu despertar. A professora, irritada com seu silêncio, bate na mesa e exige saber se ele está ouvindo a aula. Bai Yi finalmente olha para ela e a reconhece, chamando-a pelo nome, Professora Huang. Sua mente ainda está girando, tentando processar a transição do campo de batalha sangrento para a normalidade de uma sala de aula. Ele se levanta, confirmando para si mesmo que a regressão de Belphegor realmente funcionou. Ele está de volta. Ele observa os rostos jovens e despreocupados de seus colegas, um mundo de diferença da tropa divina que ele liderou. Tudo é real. Com uma calma assustadora, o guerreiro de classe L assume o controle do corpo do estudante. O choque se foi, substituído por uma determinação fria. A professora Huang continua sua palestra sobre o despertar, explicando que cada pessoa só pode possuir um único elemento. Bai Yi ouve, mas desta vez, ele sabe o que o futuro reserva. Ela demonstra seu próprio poder, o elemento nuvem, uma habilidade do tipo suporte, que ela usa para manipular um cristal. Ela lista os 5 elementos principais que uma pessoa pode despertar: nuclear, relâmpago, flora, nuvem e estelar. A professora explica como a combinação desses 5 elementos com diferentes papéis, combate, suporte especial, cria uma variedade de profissões despertas. As silhuetas de diferentes classes de despertos aparecem, mostrando o vasto potencial que aguarda aqueles que têm a sorte de despertar. Ela fala sobre o potencial ilimitado que está adormecido em milhões de pessoas, esperando para ser despertado pela cerimônia. Ela continua a detalhar como as profissões são classificadas, uma lição que Bai Yi já conhece muito bem. Com um sorriso sinistro, a professora Huang olha para seus alunos, o reflexo de um mundo perigoso em seus olhos. Ela os lembra da dura realidade. E todos vocês, só têm uma chance de despertar. A pressão é imensa para esses jovens. Um estudante reflete sobre o peso desse momento. Naquela tarde, a profissão que definirá toda a sua vida será decidida. A aula termina. Bai Yi se levanta, não mais como o estudante sonolento de antes, mas com o olhar frio e calculista de um veterano que voltou da morte. O pátio da escola, um lugar de memórias, e em breve, o palco para o início de sua nova jornada. Bai Yi caminha pelo pátio, lembrando-se que foi exatamente ali que ele despertou pela primeira vez em sua vida passada.
Ele então se depara com uma cena familiar, um grupo de valentões cercando um estudante de óculos indefeso. Com a mentalidade de um guerreiro de elite, Bai Yi apenas estala a língua em desdém. Para ele, aquela briga de crianças era patética. Ele passa direto pelo grupo, mas o líder dos valentões o impede, irritado com sua aparente indiferença. O valentão o agarra, provocando-o por sua arrogância, mesmo antes de ter despertado. Mal sabe ele com quem está mexendo. Este é Hong Qianxin, um desperto natural e futuro assassino astral de Han Kie. Com sua aura vermelha, ele se exibe, chamando Bai Yi de inseto. O estudante de óculos, apavorado, pede desculpas e entrega seu dinheiro ao valentão, que o aceita com um sorriso de escárnio. Bai Yi observa a cena com frieza, lembrando-se de como Hong Qianxin era um criador de problemas em sua vida passada também. Bai Yi intervém, encarando o grupo de valentões e zombando de seus genes masculinos hiperativos, mostrando que não tem medo algum. Justo quando a tensão aumenta, uma voz furiosa interrompe a cena. A professora Huang aparece, e sua expressão não é nada amigável. Ela chama o nome de Hong Qianxin, pondo um fim imediato à intimidação. A história começa com a professora Huang, que parece furiosa com uma situação que está acontecendo na sua frente. Diante dela está Hong Qianxin, um delinquente da escola, com um sorriso arrogante no rosto. A tensão é palpável enquanto os dois se encaram, prontos para um confronto verbal. Hong Qianxin provoca a professora, perguntando se não seria justo que ele e seus amigos recebessem uma compensação da vítima. Aparentemente, eles estavam intimidando um aluno de óculos, que acabou caindo. A professora Huang o ampara, enquanto Hong Qianxin e seu grupo riem da situação. O olhar de Hong Qianxin é pura maldade, mostrando desprezo e arrogância. De repente, um novo aluno aparece. É Bai Yi, o protagonista que regressou no tempo, encarando o delinquente com um olhar frio. Sem hesitar, Bai Yi põe a mão no ombro de Hong Qianxin, interrompendo a intimidação. O valentão, surpreso com a atitude, manda Bai Yi sair do caminho, mas é empurrado para o lado. Bai Yi então se vira para a professora Huang e se desculpa, assumindo a culpa pela confusão, enquanto ela consola o aluno que foi intimidado. Em seus pensamentos, Bai Yi se lembra de como a professora Huang, apesar de parecer durona, foi a pessoa que mais o ajudou após seu despertar em sua vida passada. Enquanto os valentões se afastam, Bai Yi os observa com um olhar determinado, já planejando como vai mudar seu futuro. Logo depois, a professora Huang reúne os alunos e dá instruções, lembrando a todos para manterem a calma durante o iminente despertar para não se machucarem. A professora Huang repreende um grupo de valentões, defendendo um aluno de óculos que nega as acusações. Ao fundo, Bai Yi, o protagonista, observa a cena em silêncio. A professora Huang reflete, afirmando que, embora pareça rigorosa por fora, ela é bondosa por dentro e tem ajudado muito o aluno desde o seu despertar. Bai Yi observa as silhuetas dos outros alunos se afastando, enquanto um deles se despede com um aceno. A tensão da situação anterior ainda paira no ar. De repente, a professora Huang parece surpresa e se vira, como se tivesse notado algo inesperado acontecendo em meio aos outros alunos. Bai Yi caminha com as mãos nos bolsos, seu olhar é sério e compenetrado enquanto ele passa por um grupo de estudantes. Com um olhar focado, Bai Yi começa a explicar os tipos de despertar, mencionando primeiro, o despertar natural, como o de Hong Qianxin. Como exemplo, um homem libera um poder avassalador, uma aura roxa intensa explode ao seu redor, demonstrando a força e o talento inato de um despertar natural. Um passo à frente é dado, simbolizando o avanço em direção a um novo tipo de poder, diferente do que foi mostrado. O segundo tipo de despertar é apresentado, um poder artificial, resultado da sabedoria de estudiosos ao longo de muitos anos, manifestando-se em auras de múltiplas cores. Dentro desse processo, as emoções e a adrenalina são estimuladas ao máximo, levando o indivíduo a gritar em meio à explosão de poder. O processo de despertar artificial continua, com cartas ou papéis voando ao redor do indivíduo, cada um representando uma profissão ou classe potencial. Finalmente, uma classe é definida, Mago Místico Escolar, indicada por uma tela de sistema azul. No entanto, o narrador comenta que como cada pessoa só tem uma chance,
esse método não é o ideal. O aluno recém-despertado comemora euforicamente, gritando para a professora Huang que conseguiu uma profissão de nível azul. Ela o parabeniza e diz para ele descansar. É por isso que o despertar é considerado um botão de reset na vida. Ao fundo, o aluno que conseguiu a profissão rara comemora, enquanto alguém chama pelo nome de Bai. Bai permanece parado, com uma expressão calma e controlada, observando a situação ao seu redor se desenrolar. A professora Huang se aproxima de Bai e o adverte para se concentrar, dizendo para ele não agir como faz durante os estudos. Com uma expressão séria e determinada, Bai responde simplesmente eu sei, enquanto a professora Huang o observa por trás. Bai reflete sobre seu passado, assombrado pela imagem de uma versão mais velha e ameaçadora de si mesmo, a causa de ter sido intimidado por toda a sua vida. Ele então se lembra de seu próprio despertar, que foi do tipo mais raro, Rank S, manifestado por uma aura dourada e poderosa. Em meio às auras coloridas do processo de despertar, Bai Yi se pergunta qual profissão receberá agora, esperando que seja do elemento nuclear. A tensão aumenta, e o rosto de Bai Yi mostra nervosismo e suor, enquanto ele aguarda o resultado de seu despertar. Um close em seu rosto revela gota de suor e apreensão em seu olhar, enquanto um zumbido indica que algo está prestes a acontecer. De repente, uma mensagem de erro crítica pisca na tela, erro no sistema de despertar. Bai fica chocado com o erro inesperado, mas antes que pudesse processar, uma nova mensagem surge, escalando a situação, 5 elementos detectados. O que está acontecendo? Ele se pergunta, sentindo um calor intenso e uma energia avassaladora percorrer seu corpo, anunciando uma transformação sem precedentes. Com os olhos arregalados, o sistema de Bai é ativado. Uma mensagem pisca em sua visão, sistema de despertar ilimitado ativado. O sistema informa a Bai que, por possuir os 5 elementos em seu corpo, eletro, flora, nuvem, núcleo e astro, ele pode escolher sua classe inicial de qualquer um deles. O sistema continua, explicando que, futuramente, quando um elemento acumular energia suficiente, ele poderá escolher entre obter uma nova classe aleatória daquele elemento ou aprimorar uma classe que já possui. Bai fica chocado com a revelação, processando a incrível possibilidade de acumular elementos para evoluir suas habilidades. Ele encara a interface do sistema, um vasto painel de possibilidades se estendendo diante dele na escuridão, simbolizando o potencial infinito de seu novo poder. O sistema exibe os diferentes níveis de qualidade das classes, poeira, brilho, abismo, celestial e até mesmo uma classe especial, representada por uma coroa, mostrando a Bai o caminho para um poder imenso. O sistema o adverte que, embora ele possa escolher qualquer classe inicial, todas as evoluções futuras serão obtidas de forma aleatória. Uma figura sombria, representando a entidade que lhe deu essa chance, segura os 5 símbolos elementais, oferecendo a Bai o poder de escolher seu próprio destino. Bai aperta a mão sobre o peito, sentindo o poder avassalador que ele trouxe de volta do futuro. Então é isso que eu trouxe de volta, ele pensa. Uma visão de inúmeros guerreiros, cada um mestre de um elemento diferente, passa por sua mente, representando a legião de habilidades que ele agora pode comandar. Cercado pelas auras dos 5 elementos, Bai entende que para esconder sua verdadeira força, ele não pode escolher uma classe inicial poderosa. Com um olhar determinado, ele se prepara para fazer sua escolha, sabendo que após selecionar a classe inicial, todas as barras de elementos serão zeradas. Com um sorriso sutil e confiante, Bai faz sua escolha, enquanto o sistema o instrui a escolher com cuidado. Do lado de fora, Hong Qianxin e seus amigos esperam impacientemente. Por que ele está demorando tanto lá dentro? Um deles pergunta. A porta da sala de despertar se abre e Bai emerge. Ah! Finalmente ele saiu, exclama um dos valentões. A professora Huang se aproxima imediatamente de Bai, perguntando com um sorriso curioso, que classe você conseguiu? Com uma expressão cuidadosamente ensaiada de desapontamento, Bai abaixa a cabeça e diz, desculpe, parece que te decepcionei. Com um sorriso irônico, ele revela sua classe falsa, eu despertei como um guerreiro de núcleo de qualidade mais baixa, verde. Uma aura verde o envolve para completar o disfarce. A professora tenta consolá-lo,
mas Bai Yi a interrompe, dizendo que ela não precisa fazer isso, mesmo que ela insista que sabe o quão pesado deve ser para ele. Ela continua tentando animá-lo, sugerindo que ele descanse, pois o despertar deve tê-lo deixado exausto. Bai Li, no entanto, parece irritado com a compaixão dela. De repente, uma risada zombeteira ecoa pelo corredor. PFFT ha 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 ha. Que engraçado, grita Hong Qianxin, achando a situação de Bai Yi hilária. Hong Qianxin se aproxima, rindo abertamente do fracasso de Bai Yi, enquanto a professora Huang continua a tentar, sem sucesso, consolar seu aluno. A expressão de Bai Yi se torna fria e distante. Ele ignora a mão da professora em seu ombro, seu olhar fixo e impassível. A professora Huang percebe a mudança no comportamento de Bai Yi. Sua expressão se torna séria, entendendo que suas palavras de conforto não estão ajudando. Hong Qianxin e seus dois comparsas caem na gargalhada, apontando e zombando abertamente de Bai Yi, deliciando-se com sua suposta desgraça. Com um sorriso de escárnio, Hong Qianxin se aproxima de Bai Yi e diz: "Você está na posição mais baixa." Ele continua a provocação, sussurrando que os deuses só escolhem os fortes, insinuando que Bai Yi é um fraco abandonado. A menção da palavra deuses provoca uma reação em Bai Yi. Uma chama arde em seu olhar, uma lembrança sombria de seu conhecimento sobre a verdadeira e cruel natureza desses seres. A professora Huang, irritada com a arrogância de Hong Qianxin, o interrompe com um olhar severo. Enquanto se afasta com a professora, Bai Yi pergunta, fingindo inocência, por que é assim, mantendo seu disfarce de aluno fraco e desiludido. Hong Qianxin, com um ar de superioridade, explica sua visão de mundo, onde a sociedade é uma pirâmide e ele está no topo, olhando para os outros como meros peões. Ele ilustra a hierarquia social, os despertados de classe poeira, como o Bai Yi, são apenas a base para os mais fortes, destinados a serem pisados. Com um sorriso desdenhoso, ele chama Bai Yi de gênio por ousar questionar a ordem natural das coisas, tratando sua curiosidade como um absurdo. A professora Huang intervém, explicando que o futuro de uma pessoa já está determinado ao nascer e que a Academia dos Despertos é apenas uma formalidade. Hong Qianxin, sem nenhum respeito, rebaixa a professora, dizendo que por ser apenas uma classe brilho, ela no máximo se tornará uma assistente de professor. Ele se vira para Bai Yi com desprezo, dizendo para um classe poeira como ele ir para casa e não desperdiçar o orçamento da nação. Num gesto de raiva e humilhação, Hong Qianxin começa a esmagar seu copo de bebida, pronto para despejá-lo em Bai Yi. Mas, em um movimento rápido e inesperado, Bai Yi agarra o pulso de Hong Qianxin e vira o copo, jogando toda a bebida no rosto do valentão. O rosto de Hong Qianxin fica coberto pela bebida pegajosa, seus olhos arregalados em choque e incredulidade. Enfurecido e humilhado, ele tenta limpar o rosto, tremendo de raiva pela audácia de Bai Yi. Bai Yi, por outro lado, limpa calmamente a mão, seu rosto completamente impassível, como se nada tivesse acontecido. A humilhação é demais para Hong Qianxin. Com um sorriso maligno, ele decide retaliar com violência. Ele avança, seu punho envolto em uma aura roxa, pronto para desferir um golpe poderoso em Bai Yi. Hong Qianxin ataca, gritando maldito, mas Bai Yi desvia com uma facilidade surpreendente, evitando o golpe. Furioso, Hong Qianxin ativa uma de suas habilidades, o golpe do espinho estelar, um ataque básico de sua classe assassino astro, e grita morra. Uma energia dourada emana da mão de Bai Yi, indicando que ele está prestes a usar uma habilidade para se defender. Os olhos de Bai Yi brilham com foco e determinação, pronto para o combate iminente. Com uma calma surpreendente, Bai Yi ativa a habilidade bloquear, e uma barreira de energia se materializa, parando o ataque de Hong Qianxin completamente. Hong Qianxin fica boquiaberto, incapaz de acreditar que seu ataque foi tão facilmente neutralizado por um mero classe poeira. A surpresa se transforma em fúria pura, e seu rosto se contorce em uma máscara de ódio e frustração. Mas Bai Yi não apenas bloqueia. Ele usa a habilidade aparar, desviando a força do ataque de Hong Qianxin e o desequilibrando completamente. Os olhos de Bai Yi brilham com uma intensidade dourada, revelando a precisão e a frieza de um veterano de guerra, não de um novato recém-desperto.
O impacto da força refletida lança Hong Qianxin para trás, enquanto os outros alunos observam a cena em estado de choque. Em uma visão de cima, Hong Qianxin é arremessado longe, caindo de forma desajeitada no chão, derrotado pela sua própria força. O impacto é tão forte que ele cospe sangue, ferido não por um golpe de Bai Yi, mas pela energia de seu próprio ataque. Caído no chão, com o rosto ensanguentado, a expressão de Hong Qianxin é de pura confusão e humilhação. Sobre os destroços, Bai Yi surge, empunhando uma espada de luz recém-invocada, sua postura calma e superior. Seu rosto não demonstra esforço, apenas um olhar focado e intenso, como um predador avaliando sua presa derrotada. Os amigos de Hong Qianxin não conseguem acreditar no que viram. O que ele acabou de fazer? Um gagueja. Isso foi real? Pergunta o outro. Bai Yi segura sua espada de luz e declara com confiança, eu mesmo escolhi esta classe. Uma tela do sistema aparece, explicando que um guerreiro de núcleo vem equipado com uma espada de luz básica, que concede mais 20 de ataque e mais 20 de evasão. Com um sorriso enigmático, Bai Yi simplesmente diz, eu só estou acostumado com isso, ocultando a verdadeira fonte de sua maestria. Hong Qianxin se levanta, furioso e envergonhado, gritando que Bai Yi teve sorte de conseguir desviar apenas uma vez. Ele se recusa a aceitar a derrota, chamando Bai Yi de lixo e se preparando para um segundo ataque, sua postura cheia de raiva. A professora Huang observa a cena, seu olhar fixo em Bai Yi. Ela sabe que o que acabou de acontecer não foi um mero acaso. Sua mente processa o que viu, e ela percebe, ele acabou de usar uma técnica de movimento exclusiva de um guerreiro de alto nível. Aparar. Uma habilidade que exige um tempo de reação perfeito, bloqueando o ataque mais forte no exato momento do impacto. A narração explica a mecânica do aparar, com o tempo certo, 100% do dano é negado, e uma reativação em 0,09 segundos pode refletir todo o dano físico de volta para o oponente. A professora Huang fica atônita. Ele é um novato, como ele consegue fazer isso? Bai Yi permanece em silêncio, sua expressão calma e calculista, deixando a professora e os outros em um estado de choque e confusão. Hong Qianxin, não querendo ser superado, invoca sua própria arma. O sistema anuncia, assassino astro, equipado com baioneta. Mais 30 de ataque, mais 30 de velocidade. A distância entre os dois é clara. Hong Qianxin, com seus atributos superiores, se prepara para atacar novamente, acreditando que a vitória ainda é sua. Mas Bai Yi está calmo. Ele pensa consigo mesmo, eu escolhi a classe que parece mais fraca. Claro que há uma razão para isso. Uma imagem de seu eu passado, um poderoso guerreiro de capa vermelha, surge em sua mente, a verdadeira fonte de seu poder. Com um sorriso de superioridade, ele conclui seu pensamento, é um erro fatal que vocês só perceberão daqui a muitos anos. O sistema detalha as habilidades defensivas, bloquear, que usa uma arma para anular mais de 50% do dano dependendo do tempo, e taparar, que com o tempo perfeito nega 100% do dano e pode até refleti-lo. A batalha recomeça. A aura roxa de Hong Qianxin explode em fúria, enquanto Bai Yi, com sua energia dourada, se prepara para o próximo movimento. Os espectadores comentam, preocupados, que usar os poderes de despertar para lutas pessoais é estritamente proibido pela escola, e com tantas testemunhas, as consequências serão severas. Mas Hong Qianxin está confiante. Com um pai que é um oficial de alto escalão e um tio que é o reitor, ele acredita estar acima das regras, ao contrário de Bai Yi, que não tem nenhuma influência. O aluno de óculos, apavorado com a situação, puxa a manga da professora e pergunta, professora, o que devemos fazer? Se ele lutar aqui, será expulso. A professora Huang olha para a cena com uma expressão de profunda preocupação e impotência. Ela entra na frente de Hong Qianxin, tentando intervir. Não seja imprudente. Que tal nós? Ela começa, tentando acalmar os ânimos. Hong Qianxin a interrompe furiosamente. Você está brincando? Esse lixo me provocou na frente de todo mundo, ele grita, recusando-se a recuar. Com um sorriso sádico, ele declara que mesmo que Bai Yi se ajoelhe e implore por perdão, será inútil.
Ele vai ensiná-lo a diferença entre os escolhidos e os perdedores. Seu rosto se contorce em uma careta de ódio enquanto ele completa sua ameaça, um abismo intransponível. A professora Huang se vira para Bai, explicando a verdadeira razão da diferença de poder entre as qualidades de classe, o bônus de atributo que cada uma recebe. A tela de status de Bai é exibida. Um guerreiro de núcleo de classe é com um bônus de atributo de apenas 100%, e apenas as habilidades básicas bloquear e rapidez. Ela continua a explicação, seu rosto sombrio. A classe brilho recebe um bônus de 150%, enquanto a classe abismo recebe um bônus de 200%. A tela de Hong Qianxin aparece, mostrando seu status como assassino astro com bônus de 200% e habilidades como apunhalar e ferocidade, destacando a enorme desvantagem de Bai. A diferença de poder é esmagadora. Uma sombra vermelha gigante, representando a força de Hong Qianxin, paira ameaçadoramente sobre a pequena figura de Bai. O aluno de óculos analisa a situação e conclui que, tanto em termos de poder quanto de histórico familiar, Bai está em completa desvantagem. Ele reflete sobre a situação, pensando, por que provocar alguém muito mais forte? Lixos como eles são realmente irritantes. Para viver em uma sociedade como esta, nós temos que aprender a evitar esse tipo de lixo. E se for inevitável, nós temos que aprender a engolir a humilhação. Sua filosofia de sobrevivência é de submissão e resignação. Ele conclui tristemente que apenas aqueles que podem abaixar a cabeça e aguentar são os que sobrevivem neste mundo cruel. De volta à luta, Hong Qianxin ativa sua habilidade Ferocidade, que aumenta sua força em 32%, concede 15% de roubo de vida e aumenta sua chance de crítico em 20%. Desesperada, a professora Huang grita um aviso, Bai Yi, cuidado! Bai Yi, no entanto, permanece calmo. Ele analisa o ataque iminente, notando que o poder de ataque de Hong Qianxin é muito alto e sua velocidade é extraordinária. Hong Qianxin avança com um grito de guerra, envolto em sua aura roxa e pronto para desferir o golpe final. Tente desviar disso se puder, ele desafia. Bai Yi sorri com desdém. Desviar, ele questiona, como se a ideia de simplesmente fugir fosse um absurdo. Em vez de desviar, ele ativa sua própria habilidade, Rapidez, que aumenta sua velocidade em mais de 50%. Ele avança, movendo-se mais rápido do que o ataque de Hong Qianxin. O sistema explica que, ao atingir 100% de maestria em rapidez, a habilidade Piscar Relâmpago é desbloqueada, permitindo um movimento instantâneo. Bai usa isso para desaparecer e reaparecer no ar, deixando Hong Qianxin para trás. Hong Qianxin perde completamente Bai de vista, sua expressão se tornando um misto de choque e confusão. Um close em seu rosto mostra o pânico em seus olhos ao perceber que seu oponente simplesmente desapareceu. Atrás de mim, ele pensa, tarde demais. Bai Yi, agora atrás dele, acerta um golpe preciso na nuca, fazendo-o sangrar pelo nariz e boca. Hong Qianxin desaba no chão, derrotado e sangrando. Bai Yi o olha de cima, chamando-o friamente de lixo. Enquanto Hong Qianxin agoniza, Bai Yi se afasta com desdém e diz, seu lugar é de fato na lata de lixo. Para a multidão atonita, tudo aconteceu rápido demais. Não, parece que Hong Qianxin caiu sozinho, diz um. O que aconteceu? Ele tropeçou, pergunta outro. Até mesmo a professora e os outros alunos estão confusos. Uma aluna de cabelo rosa, Xilin, admite que também não conseguiu ver o que aconteceu. No entanto, Xiyin, com seu olhar analítico, começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Em sua mente, ela repassa a luta, lembrando-se de como Bai usou as habilidades básicas de um guerreiro com uma maestria impecável. Ela se lembra do piscar relâmpago, o movimento instantâneo que decidiu a luta. Ela entende. Ele o feriu em uma fração de segundo, mas ela pensa, impressionada. Apresentada como a presidente da classe, Xiyin, ela conclui sua análise. Bai não apenas usou as habilidades básicas, mas as executou com uma fluidez assustadora em um combate real. Bai fica de pé, vitorioso, sobre o corpo caído de Hong Qianxin, o centro das atenções de uma multidão chocada e silenciosa.
Uma notificação do sistema aparece para Bai Yi. Ele ganhou 1000 de XP, subindo para o nível 1, e acumulou 50 pontos de elemento astro por acertar um golpe crítico em um oponente daquele elemento. Bai Yi cruza os braços, pensativo. Como eu esperava, lutar contra oponentes de uma profissão específica me dá pontos de experiência profissional e pontos elementais. Mas Hong Qianxin se recusa a aceitar a derrota. Ele se levanta com dificuldade, gritando: "Você, não pense que pode fugir assim!" Ele agarra sua baioneta, o ódio estampado em seu rosto ensanguentado. Determinado a ter a última palavra, ele se prepara para atacar Bai Yi por trás, consumido pela raiva. De repente, uma voz autoritária grita: "Chega!" Um pé pisa firmemente na mão de Hong Qianxin, impedindo seu ataque covarde. Um homem de terno e óculos escuros surge. É Hong Lian, o reitor da divisão SMP da Academia do Despertar. Surpreso e assustado, Hong Qianxin olha para o recém-chegado e gagueja: "Tio!" O reitor Hong Lian se dirige à multidão: "Todos vocês devem estar cansados depois do despertar de hoje. Não fiquem aqui causando confusão. Além disso, é fim de semana, então vão para casa." Os alunos, intimidados, começam a se dispersar. No pátio da escola, o reitor Hong Lian se dirige aos alunos após a cerimônia de despertar. Entre a multidão, Bai Yi, o viajante do tempo, observa tudo com um olhar distante, enquanto o valentão Hong Qianxin está por perto. Um brilho intenso surge nos olhos de Bai Yi. Ele não é mais um novato assustado, mas um veterano de guerra que retornou ao passado, carregando as memórias de um futuro apocalíptico. O reitor Hong Lian foca seu olhar severo em Bai Yi. Pela sua experiência, ele sente que há algo diferente neste aluno. De repente, o reitor agarra Bai Yi, repreendendo-o por quebrar as regras da escola. Bai Yi fica momentaneamente chocado, não pela bronca, mas porque sua mente ainda está se ajustando a esta nova realidade e ele pensa: "Como eu reencarnei, eu não sabia." A realização o atinge como um raio. Se eu voltei 20 anos no tempo, isso significa que todos eles ainda estão vivos. Seus companheiros, que morreram tragicamente no futuro, agora têm uma segunda chance. Uma nova prioridade surge em sua mente, mais importante até que a vingança. Droga! Como pude esquecer a coisa mais importante, ele pensa, desesperado. Sem hesitar, Bai Yi se solta e começa a correr, ignorando os gritos furiosos do reitor. Ele tem um novo objetivo, uma nova missão. A professora Huang se aproxima do reitor Hong Lian com uma expressão preocupada, observando Bai Yi se afastar. O reitor, irritado, desconta sua frustração na professora. "É melhor você controlar seu aluno", ele grita, apontando na direção para onde Bai Yi correu. A professora Huang apenas abaixa a cabeça e se desculpa pelo comportamento de seu aluno, sentindo a tensão da situação. A cena muda para o escritório do reitor. Hong Qianxin, o valentão loiro, está de pé na frente de seu tio, o reitor Hong Lian, para discutir a humilhação que sofreu. Com o rosto contorcido de raiva e incredulidade, Hong Qianxin declara: "É impossível eu ter perdido para ele." Ele não consegue aceitar que foi derrotado por alguém que ele considerava um lixo. "Bobagem", ele grita, batendo na mesa, recusando-se a aceitar a realidade da sua derrota. O reitor Hong Lian então começa a explicar o que realmente aconteceu, mostrando uma simulação de como seria uma luta real entre os dois. A imagem de Bai Yi aparece, sobreposta à cena. O reitor caminha em um espaço escuro, exalando uma aura de poder e sabedoria, enquanto narra a análise da luta para seu sobrinho chocado. A simulação mostra um resultado devastador. O reitor explica: numa fração de segundo, ele encontrou o ponto mais fraco em todo o seu corpo e atacou com força suficiente para destruir todas as suas defesas. Hong Qianxin fica sem palavras. O reitor continua: "E essa série de ataques foi usando apenas habilidades básicas da classe guerreiro. Mesmo eu, com 15 anos de experiência em batalha, não faria tão bem." A simulação termina com um nocaute claro. A superioridade de Bai Yi é inegável, deixando Hong Qianxin para trás, completamente superado.
Enquanto isso, Bailey corre desesperadamente pelas ruas da cidade, impulsionado por sua nova e urgente missão. Seu rosto mostra uma determinação de ferro. Cada passo leva para mais perto de reescrever o futuro e salvar aqueles que ele perdeu. Ele finalmente para abruptamente em frente a um prédio. Este é o lugar que ele estava procurando. Ofegante, mas com os olhos cheios de esperança, Bailey encara seu destino. Sua jornada para reunir seus antigos companheiros e mudar o curso da história está apenas começando.